Ele diz o que ele faz não é moda, é um movimento reacionário. Eram marcas que estavam completamente distantes justamente dessa rua, né? Muito. Eu acho que quase que existia um consenso de que ele não era enxergado necessariamente como um designer, mas sim um criador. Se ele tivesse feito algo muito radical, talvez não tivesse funcionado como funcionou. Mas quando ele chega na Louis Vuitton, ele não é posto ali sem nenhuma experiência. Exato. Ele prega algo que eu acredito muito. A moda é feita para descrever a minha personalidade, não o contrário. Ele fala, a propriedade é mito, a proveniência que é a realidade. Eu te falei que eu conheci ele, né? A revolução que ele traz é social. A maior revolução que eu já vi na moda. Nós que estamos do lado de fora, agora ditamos de dentro para fora. Se você vai lembrar do Virgil pela moda ou você vai lembrar pelas ideias? Olá, eu sou o Matheus Mariano e esse é The Van Damme's Cortex. Para os íntimos, pode ser Devex, um espaço criado com muito cuidado para gente, que tem como propósito o amadurecimento no pensamento crítico de moda. O tema de hoje, como vocês podem ver, é sobre Virgil Abloh, que é um estadunidense que alcançou um lugar de extrema importância na moda, que saiu do subúrbio de Chicago e conseguiu chegar em uma das maiores maisons de moda do mundo. Para discutir sobre esse tema comigo, eu convidei Gabriela Negromonte para conversar sobre esse tema tão importante. Muito obrigado, Gabi, e vamos lá. Super feliz de estar aqui com você, Matheus. É sempre bom falar sobre esse tema. O Virgil é uma pessoa que eu tenho muita admiração e a gente poder discutir um pouco da sua trajetória e trazer um pouco do que a gente sabe para que as pessoas conheçam não apenas Virgil, a pessoa, mas o seu legado importantíssimo na moda. Perfeito. Então vamos lá, terceiro episódio da primeira temporada de Devex, Virgil Abloh, História e Legado. Bom, então fomos transportados agora diretamente para Paris, Place Vendôme. Gabi, queria que você começasse se apresentando, então, por favor, sua história profissional, diretamente de Salvador. Gabi chegou ontem. Verdade. Pode chamar de Gabi, né? Pode, deve. Então tá bom. Eu prefiro que me chamem de Gabi. Eu sou uma garota do interior da Bahia, na verdade, de Paulo Afonso. Eu costumo dizer que eu sou uma garota do interior com grandes sonhos. E eu fui muito nova estudar fora. Fui estudar num colégio interno na Inglaterra que abriu a minha mente. Era uma escola muito diferenciada de filosofia de vida. E desde então eu não parei, eu passei quase 10 anos na Europa. Eu sou formada em moda com honras pela Polimoda. Eu morei 5 anos na Itália. Eu sou designer de moda de formação, com tantas outras micro-especializações como em ciência têxtil, branding, comunicação, marketing, consultoria de imagem corporativa, enfim. Eu acho que o que eu tentei fazer ao longo da minha carreira, Matheus, foi me desafiar realmente a me aprofundar em todas as áreas da indústria da moda. E eu acho que eu consegui isso, sim. Então eu fiz de tudo que você pode imaginar, né? Trabalhei muito em backstage de desfile das Semanas de Moda de Paris e Milão. Na verdade, quando eu era estudante, eu tentei fazer todo tipo de trabalho possível para que eu realmente conseguisse entender como funcionava a locomotiva da indústria da moda, principalmente de luxo, que a gente tinha mais acesso, já que a Polimoda é uma fundação de todas aquelas grandes maisons de moda que estão ali em volta, a Gucci, a Ferragamo, a Versace, Alberta Ferretti, etc., Então eu tentei me aprofundar nesse aspecto, então eu fiz desenvolvimento de produto, styling, visual merchandising, fiz styling. Trabalhei muito tempo colaborando com a indústria têxtil na Turquia. Eu já rodei um pouquinho, morei em 7 países. Que delícia. Sempre trabalhando muito, tive minha própria confecção por 8 anos, tinha 2 marcas, uma homônima e outra mais jovial, minha irmã era minha sócia. Tive meu próprio site, que eu fui editora e curadora. Eu sempre gostei de ler e escrever, então ao longo da minha carreira contribuía com algumas revistas importantes, como a Lê Oficial. Você inclusive me descobriu por um artigo meu escrito sobre Virgil Abloh, sobre a Lê Oficial, dele. O legado dele, assim que ele faleceu.
Tive outra contribuição muito importante na Lê Oficial. Fui uma das primeiras a escrever durante a pandemia sobre a importância da moda, quando questionou-se durante a pandemia se a moda tinha acabado. E eu coloco que a moda é sobre comportamento social, e foi uma matéria que reverberou pelo mundo. Foi replicada pela Lê Oficial Paris, Bélgica, etc. É uma matéria que eu tenho muito orgulho. E o Man Magazine, enfim. E meu último trabalho fixo, eu costumo dizer dessa forma, foi como Brand Manager da Jimmy Choo Brasil, depois de um trabalho de rebrand que eu fiz na Jimmy Choo Internacional. Então, hoje eu trabalho como consultora estratégica e focada em produto, gestão, comunicação, relação e marketing. Na verdade, eu linko esses 3 pontos e funcionam como GPS para as empresas, né? Eu sempre tive um forecasting muito apurado, né? Eu trabalhei muito essa questão do meu forecasting para poder orientar e trazer inovação para as empresas, e dedico hoje a minha vida um pouco a isso e a outros empreendimentos que eu estou trabalhando na área de tecnologia. Tinha uma expert aqui com a gente. A gente estava até comentando antes que a gente estudou muito para falar sobre Virgil, tem muita coisa interessante sobre ele, para a gente realmente conseguir aqui trazer um debate mais profundo e munir todo mundo de muita informação para vocês também chegarem na própria concepção, né, do que é o Virgil, do que ele representou, do seu legado. Então vamos lá, muito obrigado mais uma vez. Prazer todo meu, Matheus. Obrigada pelo convite. Eu vou começar aqui rapidinho, então, passando um pouco pela infância e adolescência dele, só para a gente ter um panorama de onde ele vem. Então, ele nasce em Rockford, que é uma cidade perto, na realidade, de Chicago. Sim. Não é exatamente, fica uma horinha de Chicago. E aí ele nasce em 1980, então 10 anos depois do Jean-Michel Basquiat e 10 anos antes do Jacques Mus, que é o personagem do episódio anterior. Os seus pais, Ni e Eunice, eles se conhecem em Accra na década de 70, que é a capital de Gana. E aí eles se mudam para os Estados Unidos, e aí o Virgil nasce, então, em 1980. E aí o pai dele trabalhava numa empresa de pintura e a mãe como costureira. E aí já dá para ver onde que nasce um pouco essa conexão dele com a moda, e ela ensina ele a costurar, e aí ele começa a desenhar camisetas ali já bem no início da infância. Aí, como pontos aqui de cultura, ele descobre na 6ª série o grafite, e aí ele começa a se apaixonar pela moda, e aí ele começa a ter, pelo desenho, na realidade, aí ele começa, então, a entender qual que é a cultura que o cerca, né? A gente vai entendendo que é realmente essa coisa da rua, do streetwear, do hip hop, que não estava naquele momento em ascensão, estava começando a ficar mais popular. Ele também tem uma proximidade muito grande com o skate, e é muito interessante que esses são os elementos de cultura dele, de fato, né? Ele fala que ele não tinha muito acesso a grandes museus, a grandes artistas, então essa era os elementos de cultura que o cerceavam, que estavam ali à sua volta naquele momento da sua infância, que é tão importante para o desenvolvimento das pessoas, né? Ele acaba levando essa infância como um grande guia, uma diretriz muito forte nas suas coleções ao longo da vida, né? É isso que ele faz, ele traz as ruas para as marcas que ele trabalhou e contribuiu. Então ele traz um pouco da sua cultura, a cultura da vida real, para dentro da alta moda. E é isso que faz ele tão relevante, né? É isso que traz esse movimento de ruptura, né? De contraversão, como a gente estava falando anteriormente. E que faz ele ser tão relevante e ter deixado um legado tão forte. Exato, que naquele momento, né, a gente vai falar isso depois, mas quando ele assume, quando ele chega nesses espaços dessas grandes marcas, eram marcas que estavam completamente distantes justamente dessa rua, né? Muito distantes, porque assim, eu costumo dizer o seguinte, primeiro veio o movimento de alta costura, em seguida, Yves Saint Laurent traz o prêt-à-porter e Virgil trouxe o streetwear, né, que, na verdade, é uma premissa de pensamento que você adaptou, né, o pensamento da rua, é uma revolução do consumidor, na verdade, o consumidor como protagonista no desenvolvimento da moda. E sempre foi ao contrário, né? Então, a moda ditava o que as pessoas deveriam usar. E o conceito que ele quer trazer com essas intervenções irônicas e essa pitada de ironia é exatamente essa história de você trazer um pouco
das ruas, né, do pensamento do consumidor. A gente está no controle. Nós que estamos do lado de fora, agora ditamos de dentro para fora. Exato. É muito interessante isso. E aí, ainda jovem, então, ele tem esse primeiro contato com a Louis Vuitton, que era uma marca que era muito almejada, né, por essa Sim. população periférica, pelos rappers americanos, estadunidenses. Então, ele começa a ter contato com essa marca, com o monograma, que era algo muito forte também ali entre os seus pares. E aí ele estuda, então, numa escola privada de ensino religioso, onde ele conhece a Shannon, que depois vem ser sua esposa, e aí eles se conhecem no ensino médio, e aí ele se forma, então, no high school em 1998. E a Shannon ficou com ele até o fim da vida, né? Até o fim. Ele era um cara muito família. Ele é um cara muito família. E ela deu uma entrevista só até hoje, se eu não me engano, depois do seu falecimento, que foi para Vanessa Friedman, do The New York Times, e aí ela tomou, assim, um espaço de reclusão, de fato, né? Mas ele sempre manteve a vida privada dele muito em off, né? Ele sempre manteve um distanciamento entre Virgil personagem e Virgil família. E eu acho que isso é importante, é um exemplo. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Quando você tem um poder que ele tem nas mãos, salvaguardar a família é algo inteligente. E ele sempre tomou muito cuidado mesmo, né, de não expor. A gente não tem muita imagem dos filhos, não. A esposa também não gostava muito de acompanhá-lo em eventos. Sim. Então tinha realmente essa distinção muito forte. Eu nunca vi uma imagem dos filhos dele, pra ser honesta. Eu também acho que não. Nunca vi. Eu acho que ele teve esse cuidado e é a melhor coisa. E ele sempre falou da questão de não é mostrar o que você tem, mas o seu conhecimento. Então, é uma maneira dele falar isso em outras palavras. Eu não quero expor minha família, eu não quero expor o meu dia a dia, né? Eu quero expor a minha ideia, né? Uma ideia de humanidade dentro da moda, né? A ideia de você ter uma personalidade forte e não precisar criar algo novo, né? De você conseguir fazer interferências brandalísticas, porque é um tipo de brandalismo, e mesmo assim obter sucesso com isso. E aí, então, indo para os primeiros passos dele. Ele estuda, então, engenharia civil, mais um, então, da moda que não começa a sua carreira na moda, né? Que tem uma formação distante do que a gente imagina para um diretor criativo. E foi uma coisa estimulada pelo pai, né? O pai que queria que ele fizesse isso. Exato. Mas ele aceita sem sofrimento, assim, parece, né? Ele sempre teve muita respeitabilidade, né? Exato. Eu acho isso importante. Dá pra ver que a relação dele com os pais era de muita consideração, assim, de respeito, de fato. De escuta, né? De ouvir o que é melhor, os seus pais querem o melhor. Então, não é que eles não quisessem que ele explorasse o lado artístico, mas achavam que eles deveriam ter uma formação formal. E eu acho que todos nós passamos de alguma forma por isso, pelo menos a minha geração passou, Matheus. Existia um estímulo para que a gente tivesse uma formação, né? E ele deve ter sofrido a mesma coisa. Mas ele aceita, né? Ele aceita, ele é grato, ele acha que é importante para a carreira dele. Exato, porque isso contribui para a forma que ele pensa, né? Que ele enxerga o mundo, o design em si, porque é isso, né? De uma forma ou de outra está muito conectada com o design, né? Demais, e o próximo passo, que é quando ele se forma, quando ele faz o mestrado em arquitetura, você deve ter os dados mais profundos. Ele se forma... Ele faz um mestrado em arquitetura em 2006, pelo Instituto de Tecnologia de Illinois. E foi o ponto de partida, porque ele se inspirava muito em Bauhaus, que era um artista extremamente modernista, que tratava da funcionalidade, de linhas simples. E ele menciona muitas vezes Bauhaus no seu trabalho, dessa questão da funcionalidade, né, de como as coisas funcionam. Eu acho que esse movimento que ele traz é exatamente, é tão mais profundo se a gente parar para pensar, Matheus, porque a funcionalidade hoje em dia, ela está muito ligada à economia circular. Se a gente pensa um pouco dessas intervenções artísticas que eles faziam em peças já existentes, né, de alguma forma, essa customização, ela prega que você não precisa criar algo novo, você pode
já você pode recriar algo com algo existente. E ele pregava muito isso. E vem aí desses estudos, dessa inspiração em Bauhaus. Perfeito. É muito interessante, eu acho, quando ele consegue trazer uma conexão que, a priori, não é tão instintiva, Sim. que é de uma engenharia, de uma arquitetura, e ele consegue aplicar conceitos disso que ele aprende em uma área de moda que não tem uma conexão tão forte, e ele consegue trazer funcionalidade para isso, ele consegue dar sentido para essa história que ele está contando. Ele diz o seguinte, ele diz o que ele faz não é moda, é um movimento reacionário. Ele era reacionário. O que isso quer dizer? Ele fala, bom, me diz como é que está o tempo hoje, me diz como é que está o clima, me diz para onde o vento está soprando, que eu vou te dar uma ideia sobre isso. Entende? Então ele era reacionário. Ele era um cara absurdamente visionário, ele é visionário com o instrumento que ele tinha. Né? Então ele diz que ele era um cidadão global, algo que eu me considero também, porque ele diz que ele vai onde a ideia está. Né? Ele ia para Paris porque Paris é onde estava a moda, ele ia para Tóquio onde o streetwear funcionava. E ele diz que ele se sentia um pouco como a internet, ele ligava os pontos. E essa ligação de pontos que, né, dentro da cabeça dele funcionava, e essa conexão de ponto trazia toda a visão do mundo para dentro do vestuário, dentro da indústria da moda. E isso também era algo muito relevante e muito, muito espetacular, porque ele conecta culturas. Né? Essa conectividade. Claro. É um superpoder dele. É um superpoder. Né? De você conseguir sentir o que está acontecendo no mundo e transpor e transmitir isso através da sua arte. Né? Porque ele era um artista. Né? Não era apenas dentro da moda, arte, música. Né? Ele conseguia conectar os pontos. E era impressionante a maneira como ele fazia isso de forma agregadora, porque todo mundo gostava e admirava ele. Quer dizer, nem todo mundo, né? Claro que sempre houveram críticos, mas a grande maioria foi impactada de forma positiva em relação ao trabalho dele, como aquilo repercutia e a emoção que ele transmitia. A mensagem foi captada pela maioria. Isso é um fato. Eu acho que no fim do dia, eu acho que quase que existia um consenso de que ele não era enxergado necessariamente como um designer, mas sim um criador. Isso, um visionário. Ele diz o seguinte, ele se via muito como um cara de visão. Ele não era estilista, né? Ele era um diretor criativo. E ele também dizia que ele não fazia moda, ele fazia um movimento. Ele não acreditava... chamar isso de moda de alguma forma descreditar o que ele estava fazendo. Ele acreditava muito que era um movimento de personalização, da gente ser nós mesmos. Era um movimento para que nós buscássemos, né, usar formas de nos expressarmos. Né? E o que é a moda? A moda é um comportamento social. A moda define eras. Então, o streetwear de Virgil está marcando um momento muito importante, que é o momento a era do ser, né? A era da gente procurar sermos quem somos, e não apenas uma label que estamos vestindo. Então, assim, ele tinha um respeito, uma respeitabilidade muito grande por tudo que foi construído na moda. O que ele queria realmente era humanizar e aproximar as pessoas, democratizar uma instituição antes inalcançável, como você estava falando. Todo mundo sonhava em chegar até a Louis Vuitton. Ele disse que um dos maiores feitos exatamente foi quando ele viu que a Zara estava copiando jeans dele. Ele falou, meu movimento funcionou, porque eu consegui democratizar uma ideia. Né? Para ele não era um problema. Não era um problema, pelo contrário. O que ele queria era que chegasse a todos, que todos tivessem acesso ao que ele estava fazendo. Era um movimento que precisava reverberar. E a validação dele era exatamente chegar nesses grandes centros de fast fashion. E isso me vem 2 pontos até, que eu fico pensando assim, tem uma geração de criadores que a gente pode incluir até o Jacques Mus do episódio anterior, até o Olivier Rousteing talvez, que é muito isso, assim, do lifestyle. Como que a gente consegue extrapolar o que a gente faz para além de ser o que as pessoas vestem, né? Como que a gente consegue realmente transformar a nossa marca
em um lifestyle. Então, o Olivier Rousteing já faz anos que ele faz um festival de música antes de começar o desfile. O Virgil, enfim, também tem esse potencial, ele tem vários feitos em direção a isso, o Jack Mills também, então acho que tem um pouco de, quase que geracional ali, de... Ele fala que o mais importante para ele, os momentos mais importantes eram exatamente da apresentação, porque era uma forma de você, de memorizar todo o legado que ele estava construindo. Então, a forma dele chamar a atenção para aquele lifestyle é exatamente esses movimentos, esses eventos que tinham grande visibilidade mundial. E o streetwear, ele é um lifestyle. Né? Ele é um lifestyle que, de alguma forma, conseguiu chegar ao alto luxo que antes era inalcançável. Então, ele traz a cultura das ruas para dentro do alto luxo. Então, como eu te falei, o consumidor são aquelas pessoas comuns dentro como personagem, né, como protagonista e não como um ator secundário. E ele consegue fazer isso de uma forma, ele consegue fazer desde a Pyrex, né? Ele consegue fazer isso desde a Pyrex para as pessoas... Elas entravam no qualquer coisa que tivesse ligado àquele grupo, elas pegavam e vendiam, porque eles perceberam que eles estavam começando um movimento revolucionário, que ele chama de a revolução do consumidor. E foi realmente, né? Hoje, a maioria das pessoas, né, ou se hoje a gente tem espaço para criticar e ter tantos críticos, eu acho que ele abriu espaço para isso, assim. Ele começou a quebrar rupturas, né, e trazer um novo momento para a moda. Uma moda mais democrática, mais inclusiva, mais diversa, e ele não fez isso de forma segregativa. Ele não fez de forma impositiva, ele não fez de forma radical. Ele fez com pitadas de bom humor. E é isso que diferencia o trabalho dele. E talvez por isso que tenha surtido tanto efeito. Se ele tivesse feito um movimento, eu tenho essa mentalidade, assim, se ele tivesse feito algo muito radical, talvez não tivesse funcionado como funcionou. Com certeza. Levar tudo muito ao pé da letra, ele levou sempre com pitadas. Porque quando você trabalha com humor, Matheus, você consegue ironizar, né? A ironia dele, ele tinha uma respeitabilidade muito grande pela herança da moda e ele consegue alcançar todas as esferas da sociedade e de forma muito, muito, muito eficaz. E eu acho que isso realmente nunca ninguém fez na moda. É o único. Com certeza é um dos legados dele, né, que a gente vai falar mais pra frente também. E aí, então, depois que ele se forma, né, continuando aqui na linha, ele trabalha, então, em um escritório de arquitetura em Chicago. E aí, em 2017, ele conhece, então, seu maior mentor, que é o Kanye West. E aí, depois, eles iniciam essa parceria que vai até a morte do Virgil, enfim. Tem ali alguns conflitos entre os dois, mas que realmente é uma parceria de longuíssimo prazo, né? E aí, como que eles se conhecem? O Virgil... Então ele entra numa loja de serigrafia, se não me engano, que é de estampa de camiseta. Ele envia para uma loja que chama Custom Kings, chamava, né, Custom Kings em Chicago. Ele envia um material para eles de estampa e aí ele envia num formato tão perfeito que a loja imprime essas estampas e passa a vender. E aí o primo do Don C, que é um super parceiro desde sempre também do Kanye West, ele passa nessa loja, conhece o trabalho do Virgil e fala pro Don C sobre ele, e aí o Don C faz essa conexão entre Virgil e Kanye West. E aí eles se conhecem, o Kanye West chama o Virgil para trabalhar junto com ele nessa parte criativa do que futuramente vai se tornar a Donda, que é essa agência que cuida basicamente de tudo que o Kanye West enxerga de moda, de música, de cultura. O Virgil toma esse espaço de pensar em capa de discos, em pensar em cenários de palcos de turnê, tudo que envolve a carreira do Kanye West na parte criativa visual, é o Virgil que toma a frente disso. E aí depois, em 2008, se eu não me engano, eles conseguem um estágio na Fendi. Em 2009. 2009? 2009. Eles conseguem um estágio na Fendi por conta
Da Louise Wilson, que é aquela professora da Central St. Martins, que é uma das maiores escolas de moda no mundo. E aí eles vão conversar com ela, uma das maiores professoras acadêmicas que a gente teve no mundo da moda até hoje. Enfim, deu aula para Alexander McQueen. E aí eles vão conversar com ela, e aí eles falam, poxa, a gente queria fazer um curso de moda, alguma coisa pra gente se especializar. E aí falam que ela era muito grossa, né? Que ela era muito irônica, ela era muito pé na porta. E ela falou pra eles, vocês são idiotas, vocês sabem muito mais que meus alunos, vocês querem fazer um curso de moda? E aí eu acho muito interessante, porque tem um pouco dessa crítica do Virgil, né? De tipo, ele ser um outsider, ele não ter tanto conhecimento de moda. Mas acho que desde o início ele tem um aval de algumas pessoas que o colocam em um patamar de aptidão muito alta para assumir os cargos que ele ocupa, né? Eu acho que a gente vai chegar a isso mais para frente. Mas quando ele chega na Louis Vuitton, ele não é posto ali sem nenhuma experiência. Exato. Ele já está construindo uma história na moda que é de muitos anos. Eu não acho desprezível, por exemplo, a mãe dele ter ensinado ele a costurar desde criança, ele entender como que se faz uma camiseta, pensar nisso de uma forma mais artística. Enfim, eu acho que vários elementos da juventude, da adolescência, vão construindo esse profissional Virgil que assume a Louis Vuitton em 2018. É um combo de conhecimento e experiência. E ele traz um outro legado muito importante. Ele comprova, Matheus, a importância dos soft skills. Né? A gente sabe da importância dos hard skills, não estou desmerecendo. Mas a experiência, o conhecimento que ele adquiriu ao longo da vida dele, que ele buscou, era realmente algo referência. E você ter alguém, ninguém chega de qualquer maneira no cargo da Louis Vuitton. Uhum. Isso é impossível. Ele realmente precisaria ter muitos talentos, ter um trabalho realmente revolucionário para subir naquela cadeira. Nenhum movimento cultural traria uma pessoa àquela cadeira se ele realmente não a merecesse. Naquela época, né? Naquela época. Estou te falando porque é assim que funciona o alto escalão da moda. Se você não tem talento suficiente, você não vai ficar numa casa de renome, o maior conglomerado de luxo do mundo. Eles não colocariam por um protesto social. Eles colocaram Virgil porque ele era habilidoso, porque ele era preparado, porque ele poderia exercer aquele cargo, sabe? Então, ele traz essa ruptura exatamente no momento que a gente estava, né, se a gente para e pensa, é um momento que a gig economy está invadindo e que realmente prega pela exaltação dos soft skills. Isso é um legado fortíssimo que o Virgil deixou e que agora está tendo, digamos assim, deixou essa herança que agora foi abraçada por Pharrell, mas a gente vai falar um pouco mais na frente. Senão a gente se embola todo aqui na conversa e perdemos a linha do pensamento, né? Não, mas é isso, eu tô aqui me segurando para falar do Pharrell, porque, enfim, é um assunto interessante também. E aí, então eles passam 6 meses trabalhando na Fendi, e aí é muito interessante que ele fala que ele e o Kanye West viveram realmente vida de estagiário, assim, das 9 às 17, ganhando 500 euros por mês, pegando café, trabalhando. E aí ele passa a ter uma visão de dentro de uma marca gigante, e aí ele vai aprendendo muito com isso, né? Ele fala muito como essa experiência o ajudou. E aí, em 2008, final de 2008, se eu não me engano, ou junho de 2008, ele vai para Paris, o Kanye West, participa da Semana de Moda, e aí ele tem uma experiência que ele fala, cara, eu preciso trazer os meus para viver essa experiência junto comigo. Que aí surge aquela foto icônica do começo de 2009, que para a van e sai da van o Kanye West, o Don C, o Virgil, todos eles vestidos de forma assim... Essa foto é icônica e assim, precedeu todo aquele movimento dos blogueiros, né? Foi um dos momentos
de viralização mais potentes da história da moda. E Virgil com aquele casaco Moncler azul, que foi viralizado depois num episódio de South Park, né? Que era o ápice, né, gente? A gente ser ironizado no South Park ou nos Simpsons era o ápice, assim, naquele momento. E se eu não me engano, o Kenny segurando uma bolsa Goiás, então foi uma foto, para vocês entenderem, eles não foram convidados para a Semana de Moda, eles simplesmente foram. Né? E eles foram com essa energia e essa personalidade, essa autenticidade que chamou a atenção. Né? E revolucionou, começou aí, né? A chamar a atenção do público geral, do movimento deles, o movimento que eles estavam trazendo, né, das ruas para a moda, do alto luxo. Exato. E é muito interessante que foi um movimento liderado pelo Kanye West. Eu acho interessantíssimo como o Kanye West é um ponto central no que a gente, nessa evolução do Virgil, de onde ele chegou, de onde o streetwear chegou. É muito interessante realmente pontuar isso, porque ele é uma pessoa assim... São dois gênios, né? Os gênios às vezes se perdem, se desvirtuam. E assim, eu acho que o Virgil não teve tempo para se desvirtuar. Ele veio, ele cumpriu uma missão e partiu. O que o Kanye deixou também é algo assim... A gente não pode desmerecer tudo que o Kanye trouxe para a moda. Todas as revoluções com o Yeezy, com suas apresentações, com o movimento cultural do streetwear. Eu lembro quando o Virgil se apresentou, a emoção, eu lembro Kanye com o Kim, naquela fila, o Palais Royal todo colorido, né? Foi um dos desfiles mais emocionantes que eu já vi na minha vida. Quando ele abraça o Kanye... Nossa, arrepiado. Quando ele abraça, eu chorava, porque foi um momento tão importante, historicamente falando. Inesquecível. Aquele momento, aquele desfile, mudou tudo que a gente entende hoje de moda. Ele conseguiu, a partir daquele momento, trazer as ruas, o consumidor como protagonista do alto luxo na moda. Algo antes impensável e inaceitável. Ele quebrou todas as rupturas tradicionais da moda com ironia e com bom humor. Exato. E não entrando no mérito do que aconteceu com o Kanye West, que tem inúmeras críticas que a gente pode fazer a tudo que ele disse, tudo que ele falou, a gente não está entrando nesse mérito do que aconteceu nos últimos meses. Mas, enfim, só reconhecendo também o papel que ele teve nisso tudo. Exato. Eu acho assim, Matheus, nós seres humanos, nós temos o bom e o ruim. O que nós alimentamos nos define. Nós somos um conjunto das nossas palavras e das nossas ações. Ele teve uma missão importantíssima nessa revolução da moda, de trazer às ruas o streetwear para o alto luxo, né, democratizar as estruturas do alto luxo na moda, mas ele tem o seu momento, ele está vivendo há alguns anos um momento muito dark, e a gente não está aqui para falar sobre isso, a gente está aqui para reconhecer apenas esse legado que ele deixou da moda, porque se a gente entra, né, com profundidade nesse assunto, a gente perde o fio da meada. E não é muito o que a gente quer fazer nesse momento. A gente tem respeito pelo que ele deixou, mas nós não estamos dizendo que respeitamos tudo que ele fez ao longo da sua vida profissional, pessoal, enfim. Exato. E aí é muito interessante também que nesse período dessa foto, o Virgil fala que o Kanye West falou pra ele assim, cara, esse é um momento contemporâneo da nossa conquista de direitos civis, assim como Rosa Parks. E aí ele fala que todo mundo fica tipo, calma, né? Também não é desse jeito. E aí depois ele fala, mas a gente ficou pensando bem e era muito isso mesmo, né? Ele fala, realmente foi um momento assim de muita relevância, de muito simbolismo a gente estar ali. Imagina, eu estava comentando semana passada com a Camila também no episódio do Jack Mills, que o Jack Mills colocou a primeira modelo preta dele na passarela em 2015. Então 2009 era um momento que pessoas pretas não frequentavam as semanas de moda, muito menos a Semana de Moda de Paris. Então quando chega essas 6 pessoas com aquela identidade visual, se colocando ali, é muito interessante, né? É muito interessante. E quando ele também coloca na passarela todos aqueles amigos
né? Todos pretos. Gente, foi algo... Nossa, eu lembro do arrepio, da alegria, né? Porque o certo e o justo é que todos participem. O que todo mundo quer é a igualdade, né? Igualdade e respeito, né? Pelas diferenças, pelos corpos. E claro que esse movimento começa com a Black Lives Matter de uma maneira que teve essa ruptura que ajudou esse movimento social para que a gente realmente empurrasse a moda e falasse, olha, vamos ter uma moda mais diversa, finalmente, mas uma moda inclusiva de verdade, mas precisou realmente de um movimento para empurrar o alto luxo e eles tiveram que engolir. Mas hoje precisa normalizar esse movimento, que seja uma coisa cada vez mais comum, sabe? E não uma coisa estranha. Oh, finalmente eu vi alguém preto na passarela, ou mais pretos na primeira fila, ou corpos mais curvilíneos na passarela. Eu acho que precisa ter um pouco de tudo, né? A moda, infelizmente, ela sempre foi predominantemente branca, né? Então esses movimentos, tanto o Kanye, quando ele faz aquele primeiro desfile, que ele traz amigos e artistas pretos nas primeiras filas, desfilando para ele, foi algo revolucionário, né? Ele quebra todos os paradigmas de uma maneira muito suave, né? Exato. E isso é o mais bonito do movimento dele, né? Ele faz isso de uma maneira muito pacífica. E ele conseguiu, de uma maneira tão maravilhosa, ir conquistando cada esfera da sociedade e conquistar um dos maiores conglomerados do mundo de forma muito, muito acolhedora. Exato. Acolhendo a tudo e a todos, e não brigando com todas as esferas da sociedade, né? Com muito cuidado, né? Talvez ele mostre pra gente que talvez, se a gente trabalhasse mais dessa forma, mais de mãos dadas, as coisas fluíssem mais. É algo que a gente tem sempre que pensar, o que funcionou, o que não funcionou, o que funcionou. Será que a gente também pode seguir por esse caminho, né? Eu sei o seguinte, que o que ele fez funcionou, e é tanto que a gente mais uma vez fala, temos alguém sem hard skills de moda assumindo a cadeira dele no maior conglomerado de moda do mundo, que também é um cara de visão, é um cara que trabalha, né, que tem uma visão de arte, moda, que esse é o movimento, né? Eu acho que eles foram muito precisos. Eu acho que se você assiste o documentário do Kanye e se você entende um pouco da visão do Virgil, você percebe, Matheus, que eles meio que arquitetavam e projetavam o que iria acontecer. Então os movimentos deles eram muito pautados, eles eram extremamente inteligentes, eles são pessoas muito, muito inteligentes, sabe? Eles não davam ponto sem nó, digamos assim, na linguagem coloquial, né? Então, assim, tudo que eles fizeram, aquele movimento deles irem para Paris tirar foto, a ida deles na moda, a chegada deles na moda, de alguma forma eles tiveram uma visão sobre isso. E eles foram fazendo passo a passo e deu certo, né? E reverberou. Deu super certo, né? E ele fala muito dessa história de experimentar, de fazer experimentações, entender como o público vai reagindo e assim, como eu falei, a questão da arquitetura, de você sentir o vento, bom, é por ali que eu tenho que ir, é dessa forma que eu tenho que chegar, é através desse caminho, desses passos que eu vou conseguir conquistar o que eu preciso, desse movimento que eu estou construindo, entende? Perfeito. Eu acho que é isso, ele é um cara muito... Ele sabia o que ele estava fazendo. E aí, então, fazendo uma pausa aqui entre esses primeiros passos e a carreira, de fato, do Virgil, eu queria só passar, então, pelo jeito Virgil de ser. Que a gente sabe que ele tem vários traços de personalidade que o fazem, né, que o fizeram do que ele realmente fez e que o levaram até onde ele chegou. Então ele fala muito do Chan, e ele fala desse conceito, né, do ready-made, então de você pegar coisas que já foram feitas e você modificar. Ele até tem um conceito, aquele 3%, né? Sim. Ele até brinca, tipo, acho que eu tô ficando velho e eu não quero ter muito trabalho, então ele criou esse conceito 3%, que ele acredita que todos os objetos, tudo que a gente tem hoje, se eles forem mudados 3%,
do que eles são na sua essência, ele já consegue criar algo novo para o consumidor. E aí ele fala que o Duchamp é o advogado dele, né? Ele brinca muito com isso, porque a gente sabe que ao longo da sua carreira ele enfrentou algumas polêmicas de produzir coisas que eram muito semelhantes, né, a outras que já existiam. Eu gosto muito quando a gente discute essa parte de Duchamp, que ele diz que é o advogado. O Duchamp é meu advogado, ele sempre costumava falar. E o Duchamp, ele defendia o dadaísmo, que é exatamente essa negação total da cultura, né, que definia o absurdo, o incoerente, a desordem e o caos. E aí a gente revê essa história do conceito de copiar. Ele, né, se inspirar não é se apossar da propriedade intelectual, também já dizia ele. Então, eu acho que ele faz essa história da interferência, né? Pelo contrário, eu acho que ele está respeitando o que foi construído e personalizando o que já existe. Eu acho que ele está homenageando. Ele é muito inteligente porque a gente precisa se relacionar com algo que a gente já conhece. E ele traz essa coisa de você se relacionar com algo pré-existente, alguma marca que você tem uma relação, como a colaboração dele com a Nike, que ele fala, Nike 10, que ele falou assim, nossa, mas isso é tão perfeito, para que eu vou fazer uma modificação? Né, eu vou fazer pequenas interferências, porque ele queria que as pessoas se familiarizassem com o que já, com o pré-existente, mas com interferências que simplesmente traziam aquilo pré-existente, transformava em algo absurdamente novo. E parece algo muito simples, mas é muito complexo. Porque aí vieram as críticas de que ele estava apenas plagiando. E ele disse que não. E eu acho isso tão importante, aí você percebe como foi importante esse movimento. Se a gente está vivendo numa era que a gente precisa levantar a bandeira do consumo consciente, da economia circular, quanto isso faz sentido de você pegar uma peça pré-existente que estava, por exemplo, em desuso, parada, no estoque parado, e transformar isso em algo novo, em algo personalizado. Não tem tanto a ver com o que a moda hoje precisa. E ele sempre falava o seguinte, que ele gostaria que as crianças olhassem o trabalho dele e pensassem, eu posso fazer a mesma coisa. Era esse feeling que ele queria. Ele sempre falava, era uma obra aberta, né? Open to source. Né? Então, assim, ele quis deixar uma ideia que fosse reverberada. Então, a ideia que eu capto, que ficou em mim, é a ideia da gente estar sempre transformando o velho no novo. A gente está sempre customizando. A gente não precisa ter muitas coisas, a gente pode transformar o que a gente tem em algo novo. E essa é uma ideia, esse é outro legado que o Virgil deixa pra gente, Matheus, que talvez nas sublinhas deixe subtendido e traga também críticas, mas ele só está pegando uma peça nova e fazendo um spray, tarará. Não é isso. Ele está trazendo todo um novo conceito, um conceito necessário nesse momento da moda, nesse momento revolucionário da moda. Por que não? E por que não é arte? E o que é arte? O que é arte? Arte são movimentos populares, né? E a moda é sobre comportamento social. Então está tudo muito alinhado. Foram essas interferências que fizeram ele tão grande, essa simplicidade dos 3%, que fizeram toda a diferença na carreira dele. E assim, críticas sempre existiram, e ele sempre falou que as críticas eram importantes para guiar o trabalho dele. Se ele estava incomodando, então ele estava indo no caminho certo. Eu acho isso genial. Ele era um termômetro social, ele estava sempre procurando ver que estratégia usaria naquele momento, naquele contexto cultural. Ele sofreu várias rebarbas, inclusive por Raf, que foi a pior de todas, assim, exatamente na época que supostamente ele estava sendo indicado para assumir a Maison Givenchy, que terminou sendo assumida por Mary. Então, assim, críticas sempre existiram. A verdade é que esse movimento simplista ele era muito maior, muito mais complexo, e nas entrelinhas traz uma mensagem extremamente significativa. E essa parte, principalmente, Matheus, é a parte que eu gosto de guardar no meu coração. É a parte humanizada, porque nem todo mundo pode comprar as peças dele da Off-White e da Louis Vuitton. E você poder em casa, sem muitos
sem muito poder aquisitivo, transformar algo com um spray ou com uma tinta em Eveltia, que ele sempre mantinha essa mesma fonte que remete ao modernismo, é realmente algo absurdamente poderoso. O que ele queria dizer com isso? Seja autêntico com o que você tem, transforme o que você tem. Sabe? Você não precisa necessariamente comprar uma da peça Louis Vuitton para se sentir inclusivo. Aliás, ele era meio contra essa história da logo de todo mundo ser tão óbvio. E a ideia dele era te provocar a não ser óbvio, a ser você mesmo, sabe? A ter a sua personalidade. Hoje, quando eu te vi, eu falei, nossa, que legal. Esse tênis que você está usando me lembrou a intervenção dele na Nike. Mas ele é tão legal porque ele compõe quem você é. Você entende? Talvez usado por uma outra pessoa não desse esse poder, Matheus. E eu acho muito interessante esse ponto da humildade do Virgil em receber as críticas. Sim. A gente sabe que ele recebeu várias. Tem até uma entrevista que fizeram com ele que mencionam uma crítica do Diet Prada, que são sempre críticas muito ácidas, né? E aí ele também leva com uma certa leveza todas as críticas, né? Enquanto a gente tem também diretores criativos que falam, olha, eu não quero nem mais explicar os meus desfiles porque vocês não estão entendendo. Ele era uma pessoa completamente contrária. Acho que a humildade realmente é uma palavra que definia o Virgil, dessa abertura dele em aceitar o que as pessoas tinham para falar sobre ele. E eu acho muito interessante que quando ele fala isso, né, de não ter que mudar muito nos produtos para conseguir fazer algo novo, no fim do dia ele acaba criando novos produtos. Ele acaba incentivando um consumismo em cima de algo que não é tão diferente, né? Exato. Eu acho um pouco irônico, assim, né? Porque ele é um ser contraditório, como todos nós somos, né? Então, assim, ele tem uma coisa que eu admiro demais, que ele fala o seguinte: as marcas são apenas ferramentas para os consumidores descreverem a sua personalidade. Então, a moda, ela é muito utilizada, Matheus, ao inverso. Né? A moda, principalmente a alta moda, ela é um instrumento de diferenciação social. Ela é utilizada por muitas pessoas como uma ferramenta de diferenciação social. E aqui ele prega algo que eu acredito muito. A moda é feita para descrever a minha personalidade, não ao contrário. E não definir a minha classe social, sabe? Então, claro que o poder aquisitivo, essa arrogância, a soberba de você estar usando marcas de luxo para se diferenciar, infelizmente sempre existiu. Mas ele tenta trazer uma ruptura, um pensamento diferente, né, da gente tentar usar o modo ao contrário, para definir quem nós somos, né, e não o que temos. E ele acha extremamente démodé as pessoas estarem se vangloriando do que tem e o que deixa de ter. E eu gosto de quando ele faz as interferências nas logos da Louis Vuitton, porque parece, de alguma forma, um movimento vandalístico, de revolucionário, de você conseguir, né, um spray numa bolsa da Louis Vuitton, é como se falasse, olha só, antes eu não podia ter, mas agora eu faço parte do movimento. Aliás, eu sou o protagonista. As ruas, a simplicidade, hoje, ela comanda, ela está no alto escalão do poder. Sabe? Exato. Isso é incrível, Matheus. Olha como ele começou, olha como ele democratizou, olha a ideia, o conceito que ele deixa na moda. Né? Então, é essa ruptura que é quebrada. Né? E você vê que agora, por exemplo, se a gente faz uma analogia a essa última semana de moda, a gente não viu mais logomarca. A gente praticamente não viu mais logomarca. Será que é um movimento que está reverberando na moda? Essa coisa da temporalidade e tal. Se a moda está mais simples, como pregava Bauhaus, né? Simplista, simplificada, linhas simples, isso não te dá vazão para ser mais original? Para trabalhar mais a sua personalidade? Para você usar a moda como o seu ferramenta de empoderamento, de autenticidade pessoal? E esse movimento começou com quem? Com Virgil. A moda, ela vai, né, galpando, os movimentos começam assim e ela vai se transformando, é um movimento devagar, né? Então,
E eu acho que, veja, isso que nós estamos vivendo hoje na moda foi uma sementinha plantada por ele. Uhum. Muitas pessoas podem não perceber, mas pode ter certeza, Matheus. Pode ter certeza absoluta. A gente colhe ainda muito, né, os frutos. Só então, finalizando essa parte da personalidade dele, né, tem uma frase do John Carnamaniaca que diz, né, que o empréstimo está no DNA do Sr. Abloh. Tem um quote da Rob Given, que é uma jornalista do The Washington Post também, que é uma das que mais escreve assim, sobre o Virgil. Inclusive, ela está escrevendo uma biografia dele agora, que ela fala assim: a moda tem tudo a ver com pedir emprestado, referenciar e reinventar. Mas a moda realmente boa faz isso de uma maneira que melhora uma ideia pré-existente, ajustando-a para torná-la totalmente, perfeitamente certa para um novo tempo. A moda verdadeiramente maravilhosa transforma algo familiar em uma revelação. Abloh não revela algo de novo, ele dá um grito a algo que já foi feito. Aí tem esse ponto também do 3%, que é super interessante. Tem uma fala dele que ele... que quando perguntam para ele também desse ponto dele fazer coisas semelhantes, usar um pouco da cultura de outras pessoas, ele fala assim: eu, como pessoa negra, tive a minha cultura roubada o tempo inteiro e ninguém estava reclamando. E aí eu acho essa frase também muito forte, que faz a gente refletir de fato, né? Porque a gente tem hoje, por exemplo, uma quantidade imensa de marcas usando o streetwear como, né, essa grande força motriz, mas que não olha também de uma forma genuína para as raízes, né, dessa cultura. Ele fala também que proveniência é realidade, enquanto propriedade é mito. As invenções feitas pelo homem agora são maduras para a reinvenção. Então, dele também... Ele até fala, né, por que eu não posso misturar o Kente, não sei como se pronuncia, que é um tecido ganês, com a saia escocesa, né, com kilt escocês? Sim. Por que eu não posso fazer essas duas misturas, né? Não tem uma... Ele fala, né, a propriedade é mito, a proveniência que é a realidade. Eu concordo com ele, que propriedade é mito hoje em dia. O que é original? O que é original hoje em dia? Será que a gente tem desfiles 100% originais? Sempre não tem uma inspiração? Não são sempre revisadas desfiles anteriores, ideias anteriores? Então, o que é original hoje é uma ideia. Isso é original. Eu realmente acredito que propriedade hoje é mito. Eu concordo com o Virgil. Talvez é uma provocação muito forte, porque hoje existe, eu te digo, eu também questionei muito a questão da cópia, que às vezes não tem como você desenvolver algo e ver lá na frente sendo copiada. Mas Coco Chanel já falava, né? Ela falava, bom, a gente sabe que a gente está fazendo sucesso quando a gente é copiado. Uhum. Então, hoje em dia, infelizmente, nada se cria, tudo se copia. Tem sempre uma ideia originária, tem sempre uma inspiração. E a inspiração não pode ser considerada um roubo de uma propriedade intelectual. Verdade? Então, eu acho que ele fala, principalmente nos tempos atuais, que propriedade é mito, eu preciso concordar com ele. É uma frase que faz pensar muito, refletir, é muito interessante. Aí ele também tem essa característica de trabalhar incansavelmente, né? Ele era conhecidíssimo por trabalhar 12 horas por dia, 15 horas por dia, de ir de Hong Kong para Paris, de Paris para Nova York, de fazer essa conexão com o mundo inteiro sempre conectado no celular, mas mesmo imerso nas telas, completamente conectado com o que estava acontecendo à sua volta, em nível de cultura, em nível de arte, enfim, de tudo que estava acontecendo, de movimentos sociais que estavam acontecendo. Ele também faz uma crítica ao perfeccionismo, né, uma pessoa que equilibrava 1000 pratinhos ao mesmo tempo, que era conectado muito com o renascentismo, e eu acho muito engraçado quando a gente lê a biografia do Leonardo da Vinci, que era uma pessoa que era... imagina, o Leonardo da Vinci ele fez a Mona Lisa, mas também fez o carrinho usado em obras. Então ele fazia muitas coisas, e eu também vejo essa conexão com o Virgil, né? O Virgil, ele criou o Bean Trio em 2012, que era um grupo de DJs que ele criou junto com o Matthew Williams, que hoje está na Givenchy, com a Harry Preston, com uma jogadora de futebol, enfim. Ele era uma pessoa que fazia muita coisa ao mesmo tempo, e aí ele era crítico do perfeccionismo, que ele achava que o perfeccionismo fazia as pessoas pararem de pensar.
E é muito interessante como ele realmente fazia tudo de uma vez, né? Enfim, e saía tudo minimamente aceitável, né? Enfim, ele conseguia... Ele tinha ideias geniais. Então, assim, você vai lembrar do Virgil pela moda ou você vai lembrar pelas ideias? Eu vou lembrar de Virgil pelas ideias. As ideias, as pequenas, grandes ideias revolucionárias. Um gênio sempre se questionará. Ele nunca vai achar que está fazendo tudo maravilhosamente bem. Então, era aquela dualidade, aquela contradição que ele vivia dentro de si próprio. Será que eu estou fazendo? Não está legal? E questionar o perfeccionismo, de alguma forma, é você se questionar se o seu trabalho realmente está funcionando da maneira como você queria. E eu acho que todo mundo passa por isso. A diferença é que ele conseguia executar as ideias de uma maneira genial e conseguia o carisma geral, né? A aceitação do público. Nem todo mundo tem ideias geniais e é acolhido pelo público. Ele conseguiu ser. Ele carregou uma legião de pessoas. Ele carregou uma legião de volta, pessoas, né? Com ele. E essa humildade, eu acho que era muito isso que conectava ele também com as pessoas, né? Ele... falam que ele dava o número de celular dele para os fãs, porque ele tinha, enfim, ele tinha um celular específico para isso, mas que ele realmente gostava de estar conectado com as pessoas, de saber o que elas estavam pensando. Eu te falei que eu conheci ele, né? Não. Bom, quando nós fizemos uma colaboração, eu trabalhava com a Admission Internacional, e nós estávamos fazendo um evento de Nova York com Virgil. A colaboração da Off-White da Jimmy Choo, para mim, foi uma das de maiores sucesso. E foi na época que eu estava trabalhando com a equipe internacional de rebranding da marca. Que maravilhoso. E na noite do evento, um pouco antes, nós chegamos antes, ele foi checar o evento. E eu perguntei, Virgil, tá tudo bem? Tá tudo a seu gosto? Ele falou, você tá gostando? Você tá gostando? O que você achou da colaboração? Eu tomei um susto, porque eu falei assim, eu não tô acreditando que ele tá perguntando para mim, que sou apenas uma pessoa que está trabalhando aqui na produção, o que eu tô achando da colaboração. Você gostou do design? Você tá gostando? Você acha que vai ser um evento bacana? Eu achei... Eu não tenho nem palavras, eu fiquei speechless, porque ter vindo de uma pessoa do alto escalão da moda, né, perguntar para alguém da produção se está tudo bem, é algo inacreditável no universo da moda, que é extremamente arrogante, soberbo, enfim, são todos reis maravilhosos, intocáveis. Aquilo foi algo inesquecível. Eu tenho uma foto com ele, Matheus, está no meu feed do Instagram, by the way. Mas ele é uma pessoa extremamente acessível. E como é importante, é algo que eu acredito muito, que a gente estava conversando logo no início do podcast, que eu disse a Matheus, eu acho que eu vou aprender muito com você hoje. É você exercitar a escuta, de você estar aberto a aprender, de você estar aberto a ouvir de todo mundo. É por isso que ele era tão aberto à crítica, ele gosta de escutar as pessoas. E essa escuta, né, que fazia o trabalho dele estar sempre em evolução e crescendo e reverberando, porque ele estava ouvindo e ele fazia as modificações necessárias. Ele era estratégico. Quem é estratégico está sempre exercitando a escuta. Ele gostava de ter à sua volta, né, pessoas que o faziam pensar, e ele carregava muitos jovens à sua volta. Isso era muito interessante também. E aí, entrando um pouquinho mais, então, aqui na ascensão dessa carreira dele. Então, em 2012, ele cria a Pyrex Vision, que tem como foco, né, nessas peças descartadas ali da Ralph Lauren e da Champion. Ele fala também que, mais uma vez, né, ele enxerga a Pyrex Vision como muito mais uma marca de arte do que de roupa, que é um pensamento que se aplica depois na Off-White, né, de não enxergar necessariamente como uma marca de roupa, e sim como uma plataforma de comunicação. E aí a Pyrex Vision, então, surge, né, com o 23, que era o número do Michael Jordan no Chicago Bulls. E o Pyrex era aquele lugar de vidro, né, aquele recipiente de vidro onde usavam para usar o crack, né. E aí ele fala que ele usava esses dois elementos porque ele via que de onde ele vinha era os dois caminhos econômicos que as pessoas poderiam seguir. Ou você vira um jogador de basquete, ou você vira um usuário de drogas. E aí eu acho que isso também é muito conectado com
esse anseio dele de se comunicar com um público quase que infantil, de fato, né? Como que eu consigo fazer com que crianças da periferia consigam me enxergar como algo alcançável? Como que eu consigo mudar a realidade dessas pessoas, né? Como que eu consigo permitir que elas enxerguem em mim algo que elas também consigam alcançar? E aí, em 2013, então, ele abre, no mesmo ano que o Kanye West lançou a Yeezy, ele abre a Off-White. E aí é muito interessante porque, como ele faz, né, esse processo de abertura da marca, que ele tá nos bastidores ali no backstage de um desfile da Givenchy, ainda na época do Riccardo Tisci, e aí ele encontra o Marcelo Burlon, se eu não me engano, que é um italiano, que ele tem uma marca também. E aí ele fala, olha, a Pyrex, que é a marca desse recipiente, vai me processar, e aí eu tô fechando a marca, não vai ter como eu seguir, mas eu ainda tenho essa ideia de criar uma marca, uma plataforma para as pessoas. Isso foi numa sexta-feira. E aí o Marcelo falou pra ele, olha, então, que deve ser Marcello, né, o nome dele. Sim. E aí ele fala, então vai pra Milão, a gente se encontra e aí a gente discute sobre isso. E aí na segunda-feira, 3 dias depois, o Virgil já estava em reuniões com os advogados dele, vendo como que eles iriam fazer essa marca, e aí eles criam então a Off-White, e aí eles abrem a primeira loja em Hong Kong. E aí é muito engraçado que eles falam, né, que o Virgil estava 24 horas por dia viajando, o Marcello estava em Milão, não sei quem estava em Hong Kong, quem estava fazendo a cenografia, montando o visual merchandising estava em Londres, e eles criaram essa loja do zero, sem estarem juntos no ambiente físico e sem estarem em Milão. Eles conheceram a loja, sem estar em Hong Kong, eles conheceram a loja no dia da inauguração. Nossa, é muito louco. Mas deixa eu abrir uma aspas, já que a gente fala em Virgil. Ele adorava, inclusive nas entrevistas, ele fala, não esquece de botar isso entre aspas. Ele achava importante esse sentido da ironia, né, do sarcasmo dele. E aí ele fala uma coisa, que o Pyrex não era uma empresa, era um experimento. E durante esse experimento, ele criou a frase que hoje é um mantra da Off-White, que é The youth will win. The youth will always win. Acho que era isso. E a juventude sempre vai ganhar. A juventude sempre vencerá. Né? E se tornou um mantra do Off-White. E percebam, Off-White é muito contraditório. Off-White. É como se fosse sem o branco. O branco desligado é o preto. Você entende? Então ele tudo em relação à marca dele, as intervenções dele, tinham essa pitada muito sarcástica, muito irônica, né, que diferenciou e que caracterizou o trabalho de Virgil na moda. E esse nascimento da Off, né, em 2015 ele é premiado pela LVMH, que ele lança a marca em 2013, em 2015 ele é premiado naquele prêmio... Isso, ele é finalista, né? Ele é finalista. Inclusive, ele foi na Desculpe. mesma edição, imagina, foi na mesma edição que ele concorreu com o Jacques Mus, que ele concorreu com... Jacques Mus também concorreu com ele na época. Foi uma edição que concorreu muita Nossa. gente interessante. Concorreu ele, concorreu o Jacques Mus, concorreu o Demna, da Balenciaga, concorreu os 2 fundadores da Coperni. Só gente boa, Matheus. Só gente boa. Que são, na verdade, os ícones da atualidade da moda de luxo. Exato, foi uma geração, todos eles. Aí quem ganhou foi o do Marques Almeida, portugueses, que tem sede em Londres. Entendi. E aí, o ano seguinte, ele abriu essa loja em Tóquio. E ele fez tudo isso através... Eu não sabia, tá vendo essa parte? Que eles tinham feito todos apenas conectados e quando chegaram no dia da inauguração, estava tudo pronto. Tudo pronto. Exato. Você vê que ele sabia executar a ideia, né? Ele era um estrategista genial, visionário. Exato. E aí, então, caminhando aqui um pouquinho mais para o final do nosso papo, em 2018... Ai, que pena, gente. Em 2018, ele é nomeado diretor criativo da Louis Vuitton. Então, imagina, a gente já está aqui há 1 hora conversando e a gente passou por muita coisa que ele fez na moda. Ele não chega nesse cargo sem experiência. Não. Ele não chega nesse cargo sem conhecimento. Ele não chega nesse cargo sem conhecimento técnico da moda. Por mais que ele não tenha uma formação formal, acadêmica na moda, até o conhecimento técnico ele tem, porque ele já está nos ateliês há muitos anos,
em contato com as equipes. E aí ele é o primeiro estadunidense preto a assumir o comando da Louis Vuitton, a terceira pessoa preta a assumir o comando de uma marca de luxo desse porte. Então, antes dele, a gente teve somente o Olivier Rousteing, a barman, que assumiu em 2011. E antes do Olivier, o Oswald Boateng, que assumiu a Dior masculina de 2003 a 2007. Enfim, apenas 2 percussores nesse mercado, enfim. E aí ele chega também trazendo uma representatividade muito grande. Tem esse ponto do Kanye West, né, que é muito interessante, porque eu fui descobrir depois que parece que o Kanye West, ele tinha assinado um contrato com a Louis Vuitton para ele ser o diretor criativo da Louis Vuitton. E aí é por isso que ele cria um conflito. Ele não aceita tão bem a indicação do Virgil, porque é quase como vocês estão nomeando um aluno meu, né, para ser o diretor. E aí é a partir desse momento que começa uma queda livre do Kanye West, né? Falam que realmente foi depois da nomeação do Virgil que ele foi ladeira abaixo, de fato, né, no nível psíquico, emocional, porque ele realmente não lidou muito bem. Parece que ele já estava há 3 meses com um contrato assinado com a Louis Vuitton. E eles mudaram E aí eles mudaram de ideia, né? Tanto que quando teve essas últimas discussões entre ele citava muito o filho do dono da LVMH e o dono da LVMH, porque parece que é isso, né? Eles tinham assinado esse contrato. Ele foi muito... Eu achei muito humilde dele no desfile, então, apesar de tudo. E de ter valorizado o trabalho de Virgil. Porque o desfile aconteceu posteriormente. Isso, o desfile aconteceu posteriormente, né? Foi nobre dele, então. Quase que um furo, assim, de reportar essa informação, né? Não tem algo verídico, enfim, não está relatado, mas tem informações sobre isso. Entendi. E aí ele chega com aquele desfile lindíssimo, né, que se chama We Are The World. Então ele traz essa diversidade de pessoas, traz uma ideia que quando a gente pega, por exemplo, a última coleção do Ken Jones na Louis Vuitton, né, que é quem o Virgil sucede, é uma outra linguagem. É uma ruptura na forma como a moda era... da leitura da moda na Louis Vuitton em Paris, na moda como um todo, né? A indicação dele vai desencadeando outros movimentos na indústria. É realmente uma revolução o que ele propõe. Você percebe o último desfile do Ken Jones e o acontecimento, né, revolucionário do Virgil. Para mim é assim que eu gosto de datar aquele momento do primeiro desfile dele no Palais Royal. É exatamente um momento de grande revolução cultural, né? É o que a gente está dando, o poder da autenticidade, o poder do consumidor como protagonista da história do alto luxo. E a gente vê muito de fashion wear hoje sendo usado aí, sendo utilizado. Essa ideologia, ela está sendo reverberada por o Dema na Balenciaga, a Gucci de Michele foi assim também. Então, hoje a moda, ela é muito mais, né, cada vez mais sobre ideias do que a originalidade. Então, ele trouxe uma ideia, várias ideias que a gente discutiu aqui, Matheus, que a gente não pode se esquecer, né, dessa importância da gente se manter aberto à humanidade. Ele era um cara absurdamente humano e ele quis aproximar a cultura das ruas, né, para dentro do alto luxo. E quanto é importante a gente valorizar a questão da originalidade, da gente tentar buscar ser quem nós somos. E para mim, esse é um dos grandes legados, você transformar o que você tem em algo novo, né? Esse era o preceito da ideia do Virgil. A revolução que ele traz é social. Para mim, até hoje, datada até hoje, a maior revolução que eu já vi na moda. E vai ser muito difícil, eu espero que Pharrell consiga
ele tem large shoes to fit in, ele tem um Espaço, legado né? muito grande para conseguir, pelo menos, não é nem alcançar, mas substituir o Virgil depois de uma grande revolução da moda. Realmente você precisa ter coragem, porque o que ele fez mudou todas as estribeiras da moda do alto luxo. E segundo, ele tem uma grande responsabilidade de reverberar o que começou a ser construído, né? Que é a questão da ideia. É por isso que hoje as marcas, eu vejo a maioria das marcas, nem todos os designers, eles estão um pouco perdidos, né? Eles não sabem como se mover em meio a tanta crítica, porque hoje quase tudo é criticado, Matheus. Uhum. Então, como você consegue, de maneira suave, reverberar uma ideia de aproximar, democratizar a moda, como o Virgil fez com a Louis Vuitton, com a Off-White? Eu acho que esse é o grande gargalo que Pharrell vai enfrentar. É uma grande responsabilidade, é preciso muita coragem. Ele é um cara de muita visão artística. Ele não é uma pessoa que tem uma formação em moda, mas ele é um cara que tem visão artística, e ele já provou isso com os trabalhos dele na indústria da música. Eu estou ansiosa para ver o trabalho dele e ver como é que ele vai reverberar um pouco dessa cultura instaurada no alto luxo, esse pensamento, né, que foi deixado por Virgil na moda. Matheus, e você? Perfeito. Eu também acho, né, então, só passando aqui pelos últimos anos, então, do Virgil. Em 2019 ainda, ele já solta um comunicado falando, olha, estou botando um pé no freio, estou diminuindo o meu ritmo, acho que as coisas estão indo, está acontecendo muita coisa, eu vou... Não era uma pausa, né, obviamente, mas eu vou diminuir o ritmo de fato. E aí ele luta, então, por mais de 2 anos contra um câncer, como a gente sabe, que teve um diagnóstico em 2019, então coincide com esse tempo que ele fala, né, vou diminuir o meu ritmo. E aí, em 2020, ele lança um fundo voltado para estudantes negros na moda, que se chama, né, Virgil Abloh Postmodern Scholarship Fund, que hoje é liderado pela esposa, pela viúva dele, né? Então ela tem muito esse papel também de liderar o legado dele. E aí, dia 28 de novembro de 2021, Virgil falece, deixando todo mundo surpreso. E, enfim, e faz a gente pensar, repensar, analisar todo esse legado que ele deixa. Então, hoje tudo isso é comandado pela Shannon. Ninguém sucedeu o Virgil na Off-White. Na realidade, eles acabam nomeando o Ibrahim Kamara, que esqueci agora de onde é a origem dele, mas ele também tem uma origem de um país africano, se eu não me engano. E aí ele é nomeado diretor de imagem e arte e não diretor criativo, o que eu acho muito interessante, né, de preservar esse lugar de ninguém nunca mais vai conseguir ocupar esse lugar, né? Então ele ele ocupa esse cargo para liderar as equipes criativas. Então a última coleção ele sai no desfile, agradece, mas ele tem muito mais um papel ali também de liderar os ateliês. E é isso, né? Como legado, o Virgil acaba deixando tudo isso que a gente já falou, um legado de representatividade, de ideias, muito mais do que talvez de estética. Ele deixa um legado para gerações mais novas, para gerações que tinham a sua idade, para gerações mais velhas. Ele deixa um legado para todo mundo. Para a sociedade em geral, né, Matheus? Exato. Ele deixa uma mensagem muito grande. Muito forte. Né? Muito forte. E é muito interessante até ver como que essa dificuldade, né, da Louis Vuitton de achar alguém para esse cargo dele e tem um artigo muito legal também da Robin Givenham, para quem quiser ler, que ela faz uma crítica também muito ácida a essa indicação do Pharrell, que ela fala, estamos vivendo um momento triste de que a cultura da celebridade está se opondo, tá se sobressaindo a uma ideia de moda, né? A uma valorização de moda. Mas aí está a contradição. Será que trazer Pharrell está de acordo com o que ela está falando? Ou talvez reverberar essa questão de ter uma pessoa assim em formação e com grandes ideias passar mais sentido para Louis Vuitton? Eu acho que... Só para fechar também, senão o Guilherme vai me matar ali dentro.
que a gente já passou do tempo. Mas eu acho que só para fechar, eu acho que o Pharrell, ele não cumpre os requisitos técnicos para ocupar um cargo de alta moda. De alta moda, e eu acho que quando a gente, mais uma vez, quando a gente fala do legado do Virgil, de construir um instituto voltado para estudantes pretos, não é possível que não tinha ninguém ali dentro da Louis Vuitton capaz de começar uma carreira nesse cargo. Né? Eu acho que deram um cargo de muita relevância para uma pessoa que já tem uma carreira construída, que não é na moda, mas que ele já tem os holofotes, ele já tem tudo que ele precisa. E outras pessoas, por exemplo, pretas, que poderiam ocupar esse cargo. Que estavam lado a lado com ele. E você traz um ponto muito importante, interessante. Eu fico imaginando a quantidade de pessoas que estavam ali no ateliê com ele. E que poderiam, ou uma equipe, talvez, como já aconteceu em outras casas, poderiam ter trabalhado. E veja bem, quem era Virginia Viard antes de ser Quem era renomeada? Alessandro Michele? Quem era Alessandro Michele? Antes da Gucci? Quem é o Sabato, que assumiu agora a Bottega Veneta? Então são estudantes, são pessoas que estavam acompanhando. E eu acho uma coisa muito importante, já que você mencionou esse ponto, é da questão da formação, Matheus. Porque hoje os jovens, a gente já vai concluir, né? Os jovens hoje querem uma carreira imediata. Existe, você precisa, mesmo sem hard skills, tem uma experiência, um conhecimento vasto para poder assumir um cargo como esse. Exato. Então, qual que é a mensagem que a gente deixa para essas pessoas que estão começando agora? A mensagem de que elas vão batalhar e não vão conseguir porque alguém mais influente vai assumir esse cargo que poderia ser delas? Muito bem dito. É isso aí, Matheus. Então vamos ver como será. Estou curiosa para saber como que vai ser. Preciso te dizer, não sei o que esperar do Pharrell, já que ele não tem conhecimento técnico. E pela primeira vez a Louis Vuitton não vai ter uma pessoa com conhecimento técnico em moda. Então eu estou no mínimo curiosa, mas eu adorei o ponto que você trouxe. A oportunidade de ter trazido alguém de dentro que estava acompanhando, alguém que tivesse trabalhado com ele ao longo da vida, que pudesse exercer essa função, ou uma equipe. Quem sabe agora, não sei se dará certo, porque a gente nunca sabe o futuro. A gente espera que dê, né? A gente espera que dê. Mas se não der, talvez eles repensem um pouco sobre essa questão. Mas é importante que a gente trabalhe e dê oportunidade a novas pessoas que tenham talento também. Perfeito. Bom, então chegamos ao fim, mais de 1h15 aqui de papo. Muito obrigado, Gabi. Acho que a gente conseguiu abordar vários aspectos, várias nuances, camadas da persona Virgil, enfim, desde o começo da sua carreira, desde como a infância dele influenciou na sua carreira, qual que é o legado que ele deixa. Muito obrigado mais uma vez por ter participado e é isso. Só tenho a agradecer. Foi um prazer maravilhoso. Foi muito legal essa troca. Aprendi muito com você hoje sobre o Virgil. E essas conversas produtivas é o legado que a gente tem que deixar para as pessoas que não conhecem um pouco a história de pessoas tão renomadas como o Virgil. Eu acho que transmitir conhecimento nunca é demais, conhecimento produtivo. Então foi um prazer estar aqui. Espero que vocês gostem do podcast. Até o próximo. Muito obrigado, pessoal. Bom, se inscrevam no canal, sigam nas redes sociais, que também lá tem um conteúdo muito interessante. Vão seguir a Gabi também, que ela também faz um conteúdo super legal, profundo. E muito obrigado para quem nos assistiu, quem só nos ouviu. E até semana que vem. Tchau, tchau.